Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui fazendo uma participação para louvarmos ao Senhor junto com o pastor que irá ministrar a palavra. Eu desejo a você que esteja bem, você que está assistindo pelo Face, YouTube, que hoje eu estou desse lado, né? Fazendo essa contribuição, trazendo canções de edificação para a igreja, e que nessa noite possamos parar um pouquinho, acalmar o nosso coração e escutar a voz do Senhor. Ele está conosco todos os momentos. Ele prometeu que estaria conosco. Ele disse que os dias seriam maus, né? Mas Ele venceu. E Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação. Então, confie no Senhor. Não desanime. Iremos louvar o Senhor. A busca do Senhor deve ser em todos os momentos, na alegria, na tristeza. Eu não sei como é que você está hoje, nesta noite, mas não esqueça, Deus está com você. Em nome de Jesus iremos louvar, iremos celebrar o nome do Senhor. Então se alegre, você está bem, mesmo que não esteja, mas glorifique o nome do Senhor, porque Ele é bom. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Iremos, antes de cantarmos, vamos fazer uma oração, né? Querido Deus, estamos aqui, Pai, para cultuar o Teu nome. Mesmo que não estejamos em grupo, como igreja, juntos, mas cada um está em seu lar, em sua casa. Com certeza o Senhor está com cada um. Nessa noite, Senhor, esteja conosco nessa noite, nessa celebração, nesse culto, Senhor. Traz alegria aos nossos corações, esperança. Em nome de Jesus, é o Teu Espírito Santo que traz aos corações a fé, a certeza. Então nessa noite, renova, Senhor, a certeza nos corações, através dos louvores, através da Tua palavra. Nos renova, Senhor, nos dê a Tua graça, a esperança, Senhor, que é em Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai em cada coração nessa noite. Toque em cada coração, traz o renovo, Senhor. Fala aos nossos corações. Deus, eu te louvo por essa oportunidade de estarmos aqui, pela vida que o Senhor nos concedeu e tem nos dado a perseverança e saúde de estarmos vivos, porque o Senhor é bom e cuida de nós. O Senhor cuida dos passarinhos, das flores, quanto mais Ele não vai cuidar das nossas vidas, que somos filhos. Nós te louvamos, porque o Senhor permanece fiel. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada um que está vendo, assistindo este culto, cultuando ao Senhor também junto à sua casa. Seja com os nossos corações. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade, Deus. Amém. Então se alegre, iremos cantar ao Senhor. E você também, canta junto aí também. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Conhecer-te eu quero mais.
Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, ninguém pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Você pode cantar mais uma vez? Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Agora iremos ouvir a palavra do Senhor. Que Deus fala aos corações nesta noite. Amém? Boa noite, amados irmãos e amigos que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Que Deus esteja com cada um dos irmãos nesta noite. Muito bom estarmos aqui cultuando ao Senhor juntos, eu, Ministério de Louvor, para a honra e glória do Senhor, e o irmão que está agora junto conosco, cultuando também. Queridos, vamos agora para a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo a exposição em Gênesis, os irmãos sabem disso, e vamos continuar então no livro de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 14. Vamos agora entrar no capítulo 14 de Gênesis, e você estará vendo o texto em sua tela, mas se você puder abrir sua Bíblia, faça isso também, para que você acompanhe a pregação no momento que eu estiver falando. E nesta noite, queridos, eu quero abordar um tema. O título dessa pregação é Confie em Deus. Esse é o tema ou o título da pregação, Confie em Deus. Nós vamos ver uma história, não é de Abraão ainda, né? De Abrão, ele não mudou o nome ainda, Abrão, mas vamos ver outro momento em que Abrão, ele entra na história, na verdade. O que vamos falar aqui é sobre a história de reis e exércitos, e nesse momento da história, Ló está dentro da história da guerra entre reis. Então Abraão também entra na história dessa guerra que vamos falar sobre. Eu quero que você então acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 16. Nos dias de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Kedorlamoé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Sember, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, esta é Zoá. Todos estes se ajuntam no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos haviam se sujeitado a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Por isso, no 14º ano, Kedorlaomer foi com os reis que o apoiavam e derrotou os refaíns em Asterote Carnaim, os Suzins em Ão, os Emins em Zavé Kiriataim.
e os horeus, desde o seu monte Seir até El-Parã, junto ao deserto. Depois disso voltaram e foram para Enmispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e também o dos amorreus que habitavam ali em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, deslocaram-se e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Alguns homens caíram ali quando fugiram dos reis de Sodoma e Gomorra, e o restante fugiu para os montes. Os vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e se foram. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e Ané, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele e também as mulheres e o povo. Eu peço que você baixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. E queremos aqui, Senhor, entender o que tudo isso significa para nossas vidas, porque parece apenas uma narrativa histórica. Mas o que é que o Senhor tem a nos falar aqui? É o que nós te pedimos, a tua iluminação, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o que nós aqui queremos colocar é que esse texto é um texto difícil. Propositalmente eu não deixei de ler todo ele, porque você percebeu de que existem muitos nomes aqui, muitos, e nomes difíceis, talvez até nomes que nunca, jamais, ou pelo menos alguns, talvez alguns coloquem, mas muitos não colocariam nos seus filhos. Muitos nomes, cidades, e é repetido várias vezes, por um fato. Porque essa é a primeira guerra que se houve no mundo antigo. A primeira guerra que é relatada na Bíblia e que também a história relata, de reis contra reis. Nós sabemos que hoje em dia é muito comum dizer que um país está guerreando com outro país, um estado está guerreando com outro estado de governo, enfim. Mas naquela época, a primeira guerra que se colocou vem e está aqui escrito nesse momento em Gênesis, no capítulo 14. É a primeira grande guerra, mas não é uma guerra com impérios ainda. Não existiam impérios, o que existiam eram reis de cidades. Você percebe que algumas cidades são conhecidas nossas. Por exemplo, quando se fala Siná na verdade é a futura Babilônia. Depois vai ser mudado o nome para Babilônia e vai se tornar um império chamado babilônico. Mas ainda é uma cidade de Siná. Também vemos Sodoma e Gomorra, que também é conhecida. Também vamos ver também outra cidade que foi citada aqui, que é Zoar. Zoar é uma cidade que é chamada pequena, porque é essa cidade que no capítulo 19, Ló, depois que foge da destruição de Sodoma e Gomorra, pede para Deus para ir para a cidade de Zoar. E o nome Zoar quer dizer pequena. Então, são cidades conhecidas e que essas cidades existiam reis. Mas note outra coisa, é que existiam reis para essas pequenas cidades, com leis nas cidades, cada cidade tinha uma lei, mas esses reis geralmente governavam com associação. Eles faziam associações, eles faziam um certo conchavo, uma certa aliança. Por isso que nós estamos vendo aqui que essa guerra acontece 5 reis contra 4 ou 4 contra 5. Os 4 reis que vêm de fora, que nós lemos aqui, um nome muito bonito, não é, por sinal, não é? Quedorlaomer, não é? Acho engraçado também, irmão. Quedorlaomer é o nome do rei
que tem 3 aliados. E ele, na verdade, mora ali na Mesopotâmia. Se você imaginar um mapa, fica lá no norte, um pouco mais no norte ali da Ásia. E ele desce de lá de cima para combater justamente o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Zoar, não é? E mais então são 5 reis. Então, esse Quedorlaomer, junto com 3 reis, 4 reis descem para combater 5 reis, que nós conhecemos, não é? Essas cidades, que agora entra aquilo que nós queremos aqui falar a respeito de Deus no controle. Por quê? Porque percebam uma coisa, nesse pano de fundo da história que eu estou dizendo aqui, está Ló. No domingo passado, na exposição do domingo passado, no capítulo 13, nós conversamos aqui sobre Ló, quando Ló escolheu ir para o Vale do Jordão. Ló ergueu os olhos e, com cobiça e ganância, escolheu a melhor parte para o olhar dele. Quando Abrão não quis brigar com Ló, disse: Ló, escolha, se você for para o leste eu vou para o oeste, se você for para o norte eu vou para o sul. E o que aconteceu foi que Ló escolheu, por pura ganância, de ir para o Vale do Jordão, que ficava próximo a quê? Próximo à cidade de Sodoma. Perceba que Ló toma essa decisão por ganância, escolhe, e Abraão prontamente vai para o lado mais seco que existia no sul de Canaã, mas ele vai para o lado melhor. E ele primeiro no capítulo 13 vai dizer que ele vai e monta as suas tendas no Vale do Jordão, próximo a Sodoma. Mas depois disso, no fim do capítulo 13 vai dizer, ele se aproxima da cidade. No capítulo 14 agora, já vai ser dito que Ló morava quase que na cidade, bem próximo. Na verdade, ele vivia na cidade e morava ainda nas tendas. Mas lá no capítulo 19, que vamos chegar lá, antes da cidade ser destruída, Ló já está morando em Sodoma. O que nós queremos dizer com isso? Queremos perceber aqui, queridos, que a escolha de Ló não foi boa para a vida dele. Ele vai se aproximando de Sodoma. Isso ocorreu, queridos, 13 anos depois que Ló foi. Ló escolheu o Vale do Jordão e 13 anos depois aconteceu essa guerra. Deus já sabia disso, mas ele não perguntou a vontade de Deus. Portanto, também vai entrar Abraão. Abraão, com 318 homens, consegue derrotar 4 reis. Vamos lá. Primeiro momento, eu quero que você observe comigo do versículo 10, do capítulo 14, é claro, versículo 10 até o versículo 12, você vai perceber que escolhas erradas, destino ruim. É as escolhas de Ló, você percebe no versículo 10 ao 12, que as escolhas de Ló de morar próximo a Sodoma, 13 anos depois, fez com que Ló participasse de uma guerra e que fosse levado cativo na guerra. Se Ló tivesse orado ao Senhor e dito: Abrão, você é o escolhido de Deus, escolha para mim um lugar que eu estarei indo. Sabemos que os pastores deles brigaram, né? As ovelhas, os pastores não tinham espaço. Mas Ló quis a vontade dele. Ele não entendeu que Deus estava no controle de tudo. Então agora escolhas que ele fez erradas, destino agora é ruim. O outro ponto, o segundo ponto que eu quero falar para você aqui, meu querido irmão e amigo que está nos assistindo, é que versículo 13 vai agora falar da providência de Deus a partir de Abraão. Observe, estarei lendo de novo. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. É a primeira vez que o nome hebreu é usado aqui, em referência a que Abraão, ele é descendente de Eber. Então quer dizer que é descendente de Sete, que é a linhagem escolhida por Deus para então chegar ao Messias. Então ele é chamado de hebreu aqui. Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manre. Abrão, queridos, estava bem. Ele conseguiu, na terra que sobrou para ele, entre aspas, né, mas a vontade de Deus estava sendo feita, conseguiu montar riquezas. Ele já tinha as riquezas do Egito que ele tinha recebido, mas agora ele estava em um lugar como um oásis, nos carvalhos de Manre. Estava bem. Quando chega alguém e diz: olha, aconteceu uma guerra e o seu parente Ló está preso, e tomaram tudo e levaram tudo dele. Isso se chama providência, meus irmãos. A providência de Deus a partir de Abraão. Deus vai providenciar salvação para Ló a partir de Abrão.
Nós podemos olhar isso também com os olhos do Novo Testamento, vendo que nós estamos presos no pecado, mas Deus providenciou Jesus para nos salvar também. E veja que é um texto que é histórico, dá vontade de pular ele, mas nós estamos percebendo que existe sim verdades bíblicas aí. Então Deus providenciou, mandou alguém, o único que escapou, para fazer com que Abrão fosse então resgatar Ló. Mas vamos para um terceiro ponto. Esse terceiro ponto eu chamo de a compaixão de Abrão com seu parente. Versículo 14. Versículo 14, olhe na sua Bíblia, vai dizer: quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens, e vai dizer mais, treinados e nascidos em sua casa. O que ele está querendo dizer? Abrão já tinha muita gente com ele. Existiam esses 318 que não eram só agricultores e pastores, eram homens que nasceram lá nessa peregrinação e que, por algum motivo, Abrão ensinou eles a área militar. Vemos então outra face de Abrão. Abrão não era só um homem do Ur dos Caldeus, sem conhecimento de nada. Não, Abrão era um agricultor, um nômade, um pastor, mas provavelmente um conhecedor também de áreas militares. E treinou 318 homens. Você pode achar que isso pode ser uma mera coincidência, mas lá na frente você vai também conhecer um homem chamado Gideão, e também vai haver os 318, né? Então, você percebe algo interessante na Bíblia, que lá na frente é como se Deus estivesse falando para Gideão, não é? Ou estava fazendo isso para Gideão lembrar que o próprio Abrão, pai da fé, utilizou 318 também para ganhar a batalha. Então percebam que a Bíblia ela é ligada. E isso, a compaixão de Abrão é que nos chama a atenção, queridos. Abrão teve compaixão de Ló. Ló não agiu bem com Abrão. Queridos, se fosse eu estou falando agora de mim, qual seria o meu coração em relação a isso? Alguns de nós estaria dizendo assim: olha, ele é que procurou, ele é que procura resolver. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Abrão, ele tem compaixão dos seus, do seu parente. É o seu sobrinho, que seria até um filho que herdaria tudo que ele tem. Então Abrão, ele vai, se compadece e vai buscar. Mais uma vez, perceba que Deus está aqui nessa história de Gênesis apontando para Jesus de novo, porque Jesus também tem compaixão de nós. E por mais que venham as nossas burradas, né, vou dizer assim, por mais que venham nossos problemas, nós sempre fazemos coisas erradas, mas pela compaixão de Jesus, Jesus sempre vai ao nosso encontro para nos resgatar. Isso está bem claro aqui, e precisamos fazer a ponte da história da redenção. Jesus também fez isso e faz isso até hoje nos nossos dias. Mas o quarto ponto e penúltimo vai dizer o seguinte: a confiança de Abrão em Deus. 1 contra 4, versículo 15. Queridos, olhe para o versículo 15 e veja: ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obá, à esquerda de Damasco. É aquele mesmo 4 reis que desceram da Mesopotâmia e venceram 5 reis. Se você tiver uma ideia, só Sodoma, uma cidade, provavelmente teria mais ou menos entre 400 soldados. Gomorra teria também mais ou menos entre 300 e 400 soldados. Ou seja, nós estamos falando aqui, se formos fazer uma multiplicação, 4 reis vezes 4. Queridos, Abrão sai com 318 e vence os 4 reis que venceram essas 4 cidades, esses 5 reis, ou seja, 5 cidades. Abrão vai e persegue eles em toda a estrada. Eles estavam voltando, escapando de Abrão, e ele consegue tudo, rever tudo. Abrão, com 318, vence os 4 reis e mostra que confiar em Deus é o que nós devemos fazer. Não é quantidade, irmãos, mas é qualidade. Se você acha que com seu braço você consegue vencer as lutas da sua vida, infelizmente eu tenho que falar para você, nem sempre é assim, porque aquele que está com Deus, ele pode lutar um só, mas ele vencerá porque ele confia em Deus. Eu quero terminar aqui o 5º ponto, dizer o seguinte:
Versículo 16, que fecha nosso texto, vai dizer: a misericórdia de Deus na vida de Ló. E por que, pastor, a misericórdia de Deus? O senhor acabou de dizer que Deus providenciou Abrão teve compaixão, e a história está dizendo que Abrão venceu. Eu acredito, pastor, que o tema principal era isso: confia em Deus, Abrão venceu. Não, confia em Deus é para Abrão e é para Ló. Por quê? Porque no versículo 16, olha lá: assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, de Ló, e também as mulheres e o povo. Sim, a misericórdia de Deus na vida de Ló. Então eu falo aqui, irmãos, tanto para servos de Deus, crentes, como também para aqueles que não têm Jesus ainda na sua vida. Se você não tem Jesus na sua vida, meu irmão, amigo e amiga que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, quero dizer uma coisa para você. O último ponto é que Abrão, sendo usado por Deus, venceu 4 reis, mas agora você percebe que ele traz tudo de volta. As mulheres, o clã de Ló, né, a comunidade de Ló, traz os bens, os filhos. Ló é banhado da graça de Deus, misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Portanto, queridos, eu gostaria aqui de aplicar algo na sua vida, para que você entenda bem. Primeiro, cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as alianças. O que eu quero dizer? Cuidado com tomadas de decisão. Deus não quer que você tome decisões erradas. Deus quer que você tome decisões conforme a vontade dele. Como é que eu faço, pastor, para ter a vontade de Deus? É simples: leia a palavra de Deus, ore, procure estudos bíblicos, procure na internet mesmo, procure ver quem está pregando a palavra. Você precisa de se alimentar da palavra para entender a vontade de Deus na sua vida. Depois eu quero também falar para você de que o Deus de Israel é o nosso Deus, é o mesmo. Devemos confiar nele assim como Abrão confiou. Deus é Deus de Israel, Deus da igreja. Nós somos Israel de Deus. Não podemos dividir igreja agora e o povo judeu, não, porque somos um povo só desde o Antigo Testamento, desde Abrão. Portanto, confie nele. Assim como Abrão era herdeiro, Deus deu a terra de Canaã e prometeu para Abrão até o que Ló escolheu vai ser seu, sul, norte, oeste. Assim também somos herdeiros da nova Canaã, aquilo que irá vir, a nova cidade, Jerusalém. Somos co-herdeiros de Jesus Cristo em tudo. A eternidade é nossa, porque Deus nos deu de presente. E quando estivermos com Cristo na eternidade, somos herdeiros. Tenha compaixão dos seus. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos parentes, pessoas próximas que nos feriram, que afetou nossa vida. Mas Abrão dá uma lição para cada um de nós: tenha compaixão. Compaixão dos seus não é só com o irmão de sangue, mas com o irmão em Cristo. Compaixão de um amigo, compaixão de alguém do trabalho. Olhe para aquela pessoa e perceba que ela não tem ainda o conhecimento de Jesus Cristo. Faça com que ele conheça Jesus. Estenda a mão, mesmo que você foi ferido, mas em algum momento ele precisa de você. Tenha compaixão. E por último, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos destruídos. Aproveite a misericórdia de Deus e se volte para ele. Ló recebeu a misericórdia. Ló percebeu que Deus está no controle. Lá no capítulo 19 ainda vai haver algumas histórias com Ló que ele vai perceber que Deus ainda está no controle. Mas é necessário de fazermos diferente de Ló. Depois disso aqui, Ló ainda vai morar em Sodoma e ainda vai acontecer algumas coisas. E você? O que você tem feito? Como você está dentro dessa história? O que essa história aplica para a sua vida? Quero fazer uma oração com você e vamos também louvar ao Senhor em relação ao controle de Deus na sua vida. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai bendito, nesse momento, Pai, eu quero aqui junto com meus irmãos, amigos que estão nos assistindo, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria dentro desse momento que estamos vivendo nas nossas vidas hoje. Estamos na pandemia, estamos distantes dos outros, pessoas adoecem, pessoas estão morrendo com o Covid-19. Não há uma guerra aqui entre reis, mas sim há guerra política, a guerra econômica, a guerra biológica. Nesse momento os servos do Senhor estão sem saber o que fazer, mas devemos estar firmes como Abrão, sabendo que
Deus está no controle de tudo. Mas ainda mais, não só isso, há pessoas que, como Ló, estão devastados, perderam o emprego, aconteceu alguma coisa, perderam familiares. Essa pandemia trouxe tantas coisas, estão problemas psicológicos, problemas emocionais, e nesse momento também a tua palavra diz que o Senhor está disposto a derramar misericórdia sobre a vida desta pessoa que está nos ouvindo aqui. Está derramando misericórdia, graça. E o que devemos fazer é levantar os olhos e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e deixar Ele no controle de tudo. Obrigado por tua palavra, Senhor. Que Deus esteja nos abençoando e vivendo ela. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus permanece no controle. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nesta vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já passa cada dia seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Eu aprendi que não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, porque Ele tem o controle nas mãos. O que é hoje vai passar. O que é hoje e amanhã vai passar. Nesta vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já passa cada dia seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo que a vida traga o desânimo, desanime em fazer o que é certo, ter compaixão para o próximo, porque você não recebe amor, mas somos chamados por Cristo para ter compaixão com o próximo. Ser cristão é ter compaixão para o próximo. E esses dias, cada dia fica difícil ter compaixão para o próximo, porque muitas vezes nós não recebemos compaixão. Mas Deus hoje anima você para fazer o certo, fazer o bem, ter paz com todos que estão ao seu redor. E como é que a gente consegue isso? O Espírito Santo que está conosco, Ele nos capacita, Ele nos dá condições, Ele nos ensina a cada dia que sem Cristo, sem Ele, nós não somos nada. Cada dia é uma dificuldade em cima de outra, mas eleve os seus olhos ao monte. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro está no Senhor. Deus
e aprenda com a vida. O que é hoje, a pandemia, a morte, o medo, é algo muito presente. Mas a vida, a esperança também é, pois Ele ressuscitou e está conosco. Confie em Deus, tome posse da sua palavra, se alimente de coisas boas. A Bíblia é a boca de Deus falando aos nossos corações. Desligue a TV, procure ouvir a voz de Deus. É ela que nos motiva, ela é a nossa regra de fé. Mesmo que o mundo diga que tem caos sim, mas na Bíblia nós temos esperança, nós temos força, nós temos vigor em crer que os dias são maus, mas Ele está conosco. Ele tem um controle. A Bíblia fala que Deus é soberano e tem um controle de todas as coisas. E nessa noite nós tomamos posse. Dizemos sim, Jesus, Tu tens o controle de todas as coisas. No controle Deus está. No controle Deus está. Vamos repetir novamente. Eu aprendi que não preciso viver preocupada com o que vai acontecer, com o que virá. O que hoje e amanhã vai passar. Nesta vida tudo muda, só existe um Deus. Só existe um Deus no controle. Deus está no controle. Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia ser mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém. Amém, amados. Graças a Deus, Deus está no controle. Acredito, meu irmão, que você deve estar sentindo aquilo que estamos sentindo aqui. Nós estamos em um culto aqui. Bênção demais a ministração desta música, a ministração da primeira música, a ministração da palavra. Deus está falando para você que está no controle. Você ouviu, acabou de ouvir a ministração. Portanto, creia em Deus, creia naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu gostaria que você, se você assim quiser, entrasse em contato conosco. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, será colocado o nosso WhatsApp. Fale comigo, diga se você tem algum pedido de oração, enfim. Nós queremos te ajudar, nós queremos te dar um conselho, nós queremos com certeza de fazer uma oração se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você já é um crente, confie nele, confie no Senhor. Deus tem propósitos na tua vida, Ele quer que você faça a sua vontade. Portanto, queridos, agora eu quero dar apenas alguns avisos na semana, porque quero convidar você para você estar ainda mais se aprofundando na palavra, estudando conosco ou assistindo então nossos momentos. Convidar você para quarta-feira, você pelo YouTube ou pelo Facebook, você está junto conosco nas orações nos lares. É um momento de culto de oração que você vai fazer em casa, mas que você também tem a palavra também. Estamos numa série chamada Pequenos, mas Importantes. E que na verdade vamos agora falar sobre o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. E vamos dando um panorama de aplicação às nossas vidas. Então, eu espero que você esteja nos assistindo 7h30 da noite na quarta-feira. O outro recado também tem a ver com os pequenos grupos multiplicadores. São pequenos grupos que nós temos e que está funcionando também online. Se você quer participar de uma reunião dessa online, também pelo WhatsApp você nos manda, que eu posso então indicar a você um pequeno grupo para que você também esteja ali junto com irmãos, né? É online pela pandemia, mas tem sido bênção na vida de muita gente. Então, se quiser, é só entrar em contato também. Temos também a escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã,
de forma online, pelo Google Meet, mas também queremos que você participe. Mandamos, não é, o link sempre no domingo pela manhã, queremos mandar esse link para você também, para você ouvir. Neste próximo domingo será algo especial, será sobre a Páscoa. Então, espero que você não perca, para você entender um pouco o que tem a ver Jesus Cristo com a Páscoa. Vamos estar falando sobre isso no estudo da Escola Bíblica. E o nosso culto que vocês estão assistindo aqui mais uma vez, estaremos cultuando, se não com pessoas, mas pelo menos aqui juntos, né? Estamos aqui fazendo um culto, o Ministério do Louvor e o pastor, e estamos aqui cultuando para que você também esteja cultuando em sua casa junto conosco. Então, estaremos mais uma vez junto às 19 horas, 7 horas da noite, para estarmos juntos no domingo, tá bom? Esses são os recados. Também quero dizer a você que se você está reservando sua oferta missionária, você vai poder fazer então essa transferência, depósito, domingo que vem. Domingo que vem estamos encerrando a campanha de missões mundiais. Então, será colocado também aí no vídeo, né, o Pix, a conta da igreja. Você pode transferir ou fazer o Pix, tá bom? E colocar essa oferta, né? Você que passou o mês todo vendo essa oferta, faça isso. Se você não fez isso, você ainda tem uma semana para poder reservar uma oferta para missões, e será dado para a ajuda de missões mundiais sustentar projetos e missionários. Amém? Também utilize o Pix ou transferência para devolver o seu dízimo e fazer ofertas também para a igreja. Deus te abençoe, que possa multiplicar, não é, tudo aquilo que Deus te ensinou, falou, teu coração, que seja multiplicado e você coloque em prática tudo isso que você ouviu hoje. Vamos fazer uma oração e assim vamos encerrar esse momento de culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dá condições de estarmos cultuando ao Senhor. O culto está acontecendo aqui, Pai, mas o culto também está acontecendo na casa de cada um, porque eu creio que estão cultuando também. Que o Senhor possa fazer esta palavra que ouvimos, tanto na música como também na palavra pregada, que possamos, nesta palavra, que é a Tua palavra, possamos vivê-la. Que o Senhor nos ajude a viver. Que o Senhor também tenha misericórdia daqueles que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador. E se já atingiu o coração de alguém, eu já oro aqui, abençoando a vida dessa pessoa. Que este homem, esta mulher que Te aceitou, que está sendo escrito no livro da vida, no nome dele ou dela, que no nome de Jesus ele possa procurar uma igreja e possa aprender mais da Tua palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, e as consolações do Teu Espírito também esteja com cada um da Tua igreja, cada um espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez. Amém.